E aí, gente, aqui é o John com mais um vídeo e essa é mais uma daquelas notícias de eu quero viver nesse futuro. Bom, se você não viu, na quarta-feira passada teve o evento que a Google anunciou os hardwares dela. Nesse evento ela anunciou os novos modelos dos Pixels, anunciou o Pixelbook e uma coisa que eu achei bem interessante, ela anunciou o Google Pixel Buds, que são fones Wi-Fi da Google. Bom, mas você deve estar se perguntando por que eu achei uns fones interessantes. Basicamente, esses fones eles têm uma função de tradução em tempo real. Infelizmente, ele só funciona com os Pixels 2, que é o Pixel 2 normal e o Pixel 2 XL, o que vai custar aí bem caro, porque você vai ter que ter eles para você conseguir usar essa função. Mas basicamente o que acontece? Você coloca o fone tem um microfone, ele capta a conversa, passa no Google Tradutor e te dá uma resposta numa língua familiar para você. Isso é muito interessante para você que viaja, que principalmente vai para lugares mais exóticos assim, que não tem pessoas que falem inglês. E você deve estar se perguntando por que isso só funciona com o Pixel? E a resposta é a seguinte: como ele usa um sistema de machine learning, que é basicamente o algoritmo de tradução aprender com as pessoas usando aquele hardware, isso vai gerando informações e eventualmente o algoritmo vai melhorando. E para isso você tem que ter um pouco mais de processamento, e como o Pixel é um telefone bem otimizado da Google, você consegue usar esse tipo de coisa. Muito possivelmente isso vai vir para outros dispositivos no futuro, como foi com o Google Assistant, que antes era só exclusivo dos Pixels e agora tem na grande maioria dos dispositivos Android. Então, eventualmente, se a gente esperar, ele vai acabar vindo pra gente. Você deve estar se perguntando se isso realmente funciona. Parece que esse Google Pixel Buds é o primeiro desses fones de tradução em tempo real que realmente funciona. Se você quiser dar uma olhada, eu deixei um vídeo aqui embaixo na descrição, onde eles apresentam isso aí e mostram funcionando ao vivo. Então, pelo menos a gente sabe que funciona em suíço e em inglês. Eles falam que tem suporte a 40 línguas. Se você for ver na apresentação, onde ele vai passando as línguas, etc., aparece que tem mais coisa embaixo dessa lista, mas não chega a aparecer qual que é o próximo, então a gente não sabe se tem suporte a português ou não. E não tem ninguém que faça review, eu não achei essa informação na internet, então, bom, é esperar pra ver. Bom, você já sabe que você vai ter que ter um dispositivo Pixel, pelo menos por enquanto, para usar esse tipo de função. Mas quanto ele custa? Ele custa 159 dólares e 99 centavos, o que dá 160 dólares, o que dá aí próximo de uns 500 reais na conversão do dólar atual. O que, considerando o que ele traz de benefício, talvez não seja tão caro assim, né? Mas infelizmente você tem que ter um telefone Pixel e esse é caro, viu? Bem caro. Bom, o fone e os telefones Pixel estão em pré-venda, então não vai ser agora que a gente vai ver assim pessoas fazendo review tão cedo dele, pra gente ver como isso vai funcionar. Mas tá aí, a gente tem essa opção nova que o Google implementou, funcionando até que bem, pelo que a gente vê pelo vídeo. Bom, é isso aí. Tem a matéria do Olhar Digital também aqui na descrição pra você dar uma olhada. Se você gostou, inscreva-se no canal pelo logo que tá aparecendo aí na tela. Dá uma olhada nesse vídeo, que é o vídeo que o YouTube tá recomendando pra você. Não esquece de dar uma olhada nas redes sociais do canal, que também estão aqui na descrição. E até a próxima.